Tranquilo? Dando sequência aí ao nosso estudo sobre antropologia, uma ciência extremamente importante no entendimento da sociologia, das relações humanas em sociedade, nós nos dedicaremos agora à antropologia brasileira. Como que o Brasil ele encara essa tarefa de analisar antropologicamente seu povo, sua gente. Eu posso dividir esse estudo antropológico, até porque, enfatizando novamente, não é uma ciência tão antiga assim, nem a sociologia, nem a antropologia, em três momentos. Três momentos. No século XIX até 1930, de 1930 até 1960, e a partir de 1960 até os dias atuais. O que eu tenho nesses momentos? Até 1930, envolvendo o século XIX, quem fez uma análise antropológica do povo brasileiro, suas características, foram pessoas esforçadas e tudo, mas pessoas que estavam inseridas numa dinâmica que nós já vimos, né, dominada pelo etnocentrismo, pelo evolucionismo, pelo darwinismo. Diante disso, não é surpresa nenhuma você analisar o povo brasileiro nesse período com um viés assim: fulano de tal é superior. Por que ele é superior? Porque ele veio da Europa. Ele é imigrante. Ele é branco. E quem é o inferior? Adivinha? O negro. O indígena. A mulher. E a mulher, até 1930, do ponto de vista social, relegada a atividades domésticas. Até 30 nem votava ainda, né? Então, uma visão extremamente patriarcal e fundamentada no etnocentrismo que nós já vimos. Quando chegamos em 30, o que vai acontecer? Surgem grandes universidades em São Paulo, a Universidade Nacional do Brasil, a UNB, que hoje foi transferida para Brasília, né? Essas universidades abrem espaço para um estudo mais acadêmico. E aí eu tenho a figura do Gilberto Freire. Gilberto Freire, importante estudioso, sua obra mais famosa, Casa Grande e Senzala, tem a missão de analisar a sociedade brasileira. E aí eu escapo um pouco desse estilo, desse fundamento etnocêntrico, eurocêntrico, tudo circula em torno do umbigo da Europa, e passo a valorizar o que nós chamamos de nacionalidade. Né? Quer dizer, eu vou valorizar o povo brasileiro, né? Vou valorizar características nossas. Nós somos mestiços? Sim, nós somos mestiços. E talvez por isso tenhamos mais valor. Ele coloca em destaque o famoso mito da democracia racial, até comparando com o racismo, na visão de Freire, mais perceptível nos Estados Unidos e menos presente no Brasil. Logicamente isso depois vai ser questionado, mas nesse momento a visão dele é uma visão predominante na análise sociológica, uma visão nacionalista, se bem que, vamos ser sinceros, né? Freire entrou na onda. O nacionalismo era forte nesse período, não só no Brasil, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, tá? Então, não podemos desmerecer o trabalho dele também, apesar de
né, de hoje ser questionado, dizer que o Brasil é uma democracia racial. Maju Coutinho que o diga, não é verdade? O Babu Santana aí do Big Brother, com todas as suas polêmicas aí, que o diga, né? Certo? Agora, de 60 para cá, eu entro na perspectiva britânica, na perspectiva francesa, né? Tá? Porque até 60, de 30 a 60, eu tive também uma característica marcante, que eram estrangeiros que vinham para o Brasil analisar o interior, pequenas comunidades rurais, comunidades de imigrantes, quer dizer, era aquela perspectiva do retrato da sociedade. Só que era o retrato daquela sociedade, né, que muitas vezes era generalizado, como se o povo brasileiro fosse caipira, matuto. E, na verdade, nós não temos que ter nada contra o caipira, contra o matuto. Aliás, a indicação que eu fiz de um filme aí, O Tapete Vermelho, ele é uma homenagem muito legal sobre esse caipira, esse, entre aspas, esse atrasado, que na verdade não é atrasado, ele tem muita história para contar, ele é extremamente cordial, né? Ele é sensível à realidade dele, ele entende bem o mundo que ele vive, né? Mesmo não tendo tido acesso à escola, não é? Tá, faz o uso do conhecimento a favor dele, a favor do ritmo mais devagar da vida dele. E a figura aí caricata do Mazzaropi, né, que é homenageado nesse filme, é importante lembrar do Mazzaropi, as suas tiradas, né, bem categóricas aí nos seus mais variados filmes. Mas chegamos 60 para cá, eu tenho um espaço mais urbano e tenho uma visão que foge desses preconceitos, foge do etnocentrismo, foge do evolucionismo, né? Todo patrimônio cultural brasileiro merece ser resgatado, valorizado. E aí nós temos duas figuras ímpares na análise sociológica, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, que vão valorizar o quê? Vão valorizar a diversidade cultural brasileira. Do passado, do presente. Não tem que ter preconceito, é do passado, é do presente, né? São os hippies lá da Avenida Paulista, são os hippies lá de Ubatuba, são os indígenas lá do Mato Grosso do Sul, são os quilombolas de Goiás. Valorizar o passado para entender o presente, né? Tem que respeitar a memória cultural brasileira, tem que valorizar as aptidões culturais de hoje, mesmo não gostando, né, por exemplo, a questão do funk, mas eu tenho que respeitar, tem gente que gosta. Ah, mas é apelação. Bom, isso é uma outra discussão, né, num outro prisma, mas há quem goste, há quem se divirta, né? O direito à diversão é um direito inerente a um povo, vamos dizer assim, civilizado, saudável, né? Temos o hip hop também, que é uma linguagem mais subversiva, o próprio sertanejo, né? Ah, mas sertanejo tem feito um trabalho aí, né, de divulgação, com exageros evidentes, né, questionáveis, beber demais durante uma live. Mas é diversidade cultural. Esse tipo de exagero não tem só no Brasil, né? Certo? Pô, e é passível de crítica, né? Certo? Nós vivemos uma democracia. Só que a democracia ela não pode segregar demais. Ela tem que acolher, ela tem que entender, ela tem que participar. E tem o direito também de não participar, né?
Não gosto, mas não recrimino quem gosta, né? Analiso, critico, ironizo, mas, né, enquanto nós não valorizarmos a plenitude, a grandeza, a riqueza cultural brasileira, não sei se lá fora farão isso com a gente, não. Às vezes fazem, mas às vezes também tem uma visão preconceituosa sobre a gente, como a gente pode ter em relação a outros países, né? Espero que vocês tenham entendido esse item, né? A antropologia brasileira, evidentemente, ela está em construção, tá? Mas sociologia é inquietante. Quanto mais eu analiso, a impressão é que menos eu entendo e mais eu preciso estudar. Tá certo? Um abraço, até a próxima.